Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, não podíamos neste dia não dizer algumas palavras, especialmente utilizando esse texto que nós acabamos de ler agora para ilustrar o nosso propósito. Uma promessa do Senhor Jesus Cristo que, obviamente, é muito atrativa. A gente também gostaria de pedir e que as coisas que nós pedimos sejam automaticamente concedidas por Deus. Pedireis tudo o que quiserdes e ser-vos-á concedido. Obviamente, a oração pode obter de Deus, é um dogma de fé, pode obter de Deus todo quanto nós pedirmos, com a condição, obviamente, que seja para a nossa salvação. E hoje estamos numa data em que o Papa Francisco pediu justamente uma jornada de oração e de jejum para todos juntos pedirmos o fim dessa pandemia. Então temos um convite que se estende a todos, mas quando se diz todos, não é como a gente poderia esperar todos os católicos, não. É realmente a todos, ou seja, católicos, pagãos, judeus, muçulmanos e mesmo aos ateus, que estão convidados a rezar, sem que ninguém explique a quem um ateu pode bem rezar. Um mistério mais da pregação do Papa Francisco. Mas, obviamente, nós ainda vamos passar por aqueles que nunca estão felizes. Aqueles que, quando o mundo inteiro quer se reunir para pedir, cada um, para retomar as palavras do Papa Francisco, que depois podemos comentar, segundo as diversas tradições religiosas, pois cada qual vai pedir ao seu Deus, pois, o fim da pandemia. Então, evidentemente, é muito simpático e não há nada mais próprio para reunir pessoas diferentes do que designar um inimigo comum. É muito mais fácil reunir pessoas contra algo do que reunir pessoas por algo. E então, obviamente, a designar a pandemia como o inimigo comum da humanidade, porque de facto atinge a todos eventualmente, independentemente da religião, da raça, do país, etc. Pois temos um motivo ideal para reunir pessoas que, sem esse inimigo comum, pois tenderia antes a opor-se. Mas o problema é legítimo reunirmos sobre este fundamento à exclusão de outros fundamentos mais importantes, e especialmente a fé. Sem a fé, ninguém pode agradar Deus. Não é o Padre Samuel quem diz isso, é São Paulo. E então, fundamentando uma união, não sobre a fé, que é a condição primordial para poder obter algo de Deus. Sem a fé, ninguém pode agradar a Deus. Pois, será que realmente vamos obter algo de Deus? Aliás, será que rezando a distintos deuses, quem a Allah, quem a Jesus Cristo, quem a Buda, quem a Shiva, quem etc., vamos obter algo destes deuses? Será que aqueles deuses todos são um único Deus? Será que estes deuses todos coexistem juntamente? São vários deuses, então passamos a ser politeísta? A explicação, se calhar, é mais simples. O Papa Francisco fará exatamente como um modernista. Ou seja, que Deus é inconhecível e cada crente vai ressentir no seu interior, pois, um sentimento religioso que vai se reconhecer em alguma das tradições religiosas iniciadas por algum indivíduo que terá tido a sua experiência de uma maneira pois, mais particular, mais intensa. E então, aqueles que se reconhecem na experiência mística de Cristo, pois seguem a tradição
de Cristo, porquanto são cristãos. Aqueles que se reconhecem na experiência mística de Mahoma, pois vão ser os muçulmanos, e assim sucessivamente. Essa é a explicação porque o Papa Francisco pode convocar distintas tradições religiosas, como ele disse mesmo num vídeo que anuncia, acho que foi publicado no dia 12 de maio, no site do Vaticano, Vatican News, pois, em que anuncia esta jornada de oração, pois, ou é a expressão de alguém que já não tem a fé por nada, é no Senhor Jesus Cristo, ou é alguém que aceita o politeísmo, ou, mais certamente, é a afirmação de um modernista, ao sentido exato do modernismo condenado na encíclica Pascendi por São Pio X. Então, obviamente, temos lá um grave problema. O chefe da Igreja Católica que está a chamar a falsas religiões que honram, como bem diz São Paulo, os deuses das nações, ou seja, que não são católicos, os deuses das nações são demónios. O Papa Francisco está a chamar pessoas que honram demónios, conscientemente ou não, mas não interessa. O que interessa é a objetividade das coisas. Quem reza a Allah, quem reza a Shiva, quem reza a Buda, etc., etc., pois reza a um demónio. E nós sabemos que não podemos juntar o culto de Deus com o culto dos demónios. Lá também, as epístolas de São Paulo, em particular, estão cheias de expressões como não podemos misturar o culto de Mamon, ou seja, o deus do dinheiro, dos fenícios, com o culto de Deus. E toda a história de Israel, justamente, na altura do Antigo Testamento, Deus castigou quando eles começavam a misturar, justamente, cultos a falsos deuses com o culto ao verdadeiro Deus. E justamente acabamos de ler esses textos da missa de hoje. Sim, nós queremos, e de facto todo mundo quer que acabe esta pandemia, então pedireis tudo o que quiserdes e ser-vos-á concedido. Isso é mais ou menos o que o Papa Francisco nos convida para fazer. Só que antes desta última frase, deste último versículo, há algumas condições que estão lá expressadas. Permanecei em mim. Mim, Jesus Cristo, que está a falar. Mim com M majúsculo. E eu, Jesus Cristo, permanecerei em vós. Assim como o sarmento de para si não pode dar fruto, a não ser que continue ligado à videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os sarmentos. O que permanece em mim, e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, é muito claro. Para nós obtermos o que quisermos, para que nos seja concedido o que nós pedimos, a condição é estar enteados em Nosso Senhor Jesus Cristo. Isto faz-se mediante um sacramento do batismo. É o batismo que nos vai insertar na vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, tal e qual como a gente faz com as árvores frutais, que precisam que aquela rama que a gente quer que produza fruto, tem de ser injertada no tronco. E o tronco franco é Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos os sarmentos e temos, para obter algo na vida espiritual, que estar em comunicação vital com Nosso Senhor Jesus Cristo. Será que isto vale apenas para os católicos? E que outros poderão estar em comunicação vital com quem quiser? Aí está. Se alguém não permanecer em mim, ou seja, falamos de todos, menos os católicos, que estão, além do mais, em estado de graça, será atirado fora como o sarmento, e secará, e será enfeixado, e lançado no fogo, e queimado. Repito,
Se alguém não permanecer em mim, será tirado fora como o sarmento e secará, e será enfeixado e lançado no fogo e queimado. Então, o que é que se passa com todos aqueles que não são católicos? Isto mesmo, não estão insertados em Cristo. Não podem pedir o que for a Nosso Senhor Jesus Cristo, a Deus. Não podem obter qualquer coisa que seja ao fim da pandemia ou qualquer outra coisa. Não podem, porque não estão conectados com o único verdadeiro Deus, que é Nosso Senhor Jesus Cristo. Não sou a dizer, mais uma vez, é Nosso Senhor Jesus Cristo, tal e qual recolhido no Evangelho de São João, como acabamos de ler agora, como estamos, aliás, lendo. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, ou seja, o batismo, essa primeira inclusão em Nosso Senhor Jesus Cristo, e depois a fidelidade às palavras de Nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, viver na graça, pedireis tudo o que quiserdes e ser-vos-á concedido. Então a gente vê uma longa citação em que Nosso Senhor Jesus Cristo está como a insistir sobre essa comparação. Uma rama separada do tronco, já seja porque nunca acredito nele, já seja porque deixou de acreditar nele, pois não pode levar fruto, não pode obter o que for da parte de Deus. Então, qual o sentido de reunir pessoas que, de facto, está revelado que Deus não as vai ouvir? Aliás, é uma ofensa. É pôr o verdadeiro Deus ao mesmo nível que demónios, aos quais os pagãos, as nações, estão a dar um culto. O muçulmano cultua Deus, cultua o demônio. O budista cultua o demônio. O shintoísta cultua o demônio. Não o verdadeiro Deus. É só uma mentira. E a Igreja, durante 20 séculos, pois, e apesar de muitos mártires, pois, não renunciou nunca a pregar esta verdade, que há um único Deus, um e trino, e que esse Deus encarnou-se, porquanto o nosso Deus é Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado. E quem não estar unido, quem não estar em comunicação vital pela graça santificante com Ele, não pode levar fruto nenhum. Esse é o dogma da fé católica. E, de facto, é muito interessante ver que o dia 14, vou dizer uma grande verdade agora, o dia 14 segue o dia 13. Além da matemática e do calendário, é bastante simbólico o que aconteceu ontem e o que acontece hoje. Ontem presenciamos uma cerimónia, mais um aniversário, número 103, da primeira aparição de Nossa Senhora em Fátima. Fátima que é, em palavras mesmas da Lúcia, o último remédio que Deus mandou para os homens serem salvos antes do castigo final de Deus. Também não inventou eu, está tal e qual na mensagem de Fátima. Então, último significa que não há outro, que não é opcional, que não é algo que tomamos ou rejeitamos como quisermos. É algo que Deus quer que façamos caso da revelação privada, mas que tem um caráter de universalidade, que o coloca além ou por cima, ou no primeiro rango, se pode dizer, das revelações privadas. Obviamente não é a revelação pública, mas, no entanto, Nossa Senhora não costuma deslocar-se para a Terra para dizer qualquer coisa sem importância. Um dos argumentos mais fortes contra a Medjugorje é justamente este, que a Nossa Senhora não tem nada a fazer 5.000 e não sei quantas vezes, todos os dias, para uma conversa sem sentido com algumas pessoas. Assim que, não. Nossa Senhora, quando vem, é para dar uma mensagem muito séria. Veio 6 vezes, temos algumas mais aparições à Lúcia ou à Jacinta em forma particular, mas as grandes aparições são 6, esta de maio até outubro, uma 7ª que está, digamos,
discutida se já foi ou não foi, se é por vir ainda, enfim, mas temos essas 6 aparições. Uma mensagem muito clara, em que Nossa Senhora deixa muito claro que a solução para a humanidade, para as almas, para a humanidade e para a Igreja, consiste na devoção ao coração de Maria. Devoção reparadora, aliás, ao coração de Maria. E a Lúcia repete quantas vezes for preciso que este é o último meio que Deus dá para a humanidade se salvar dos castigos que Deus tem preparado por causa da nossa infidelidade. Último, mais uma vez, significa que não há mais. Ou seja, não podemos nós inventar outra coisa que não seja, pois, o que Nosso Senhor Jesus Cristo. De facto, Nossa Senhora disse, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu coração imaculado. Quando Deus quer, é só ver o Gênesis, Deus quis que aparecesse o céu, o firmamento, a terra, as criaturas todas, e quando Deus quer uma coisa, essas coisas acontecem. Só que lá estamos frente a uma realidade, a uma vontade de Deus, que também depende da nossa aceitação. Mas a disjuntiva é mesmo esta. Ou nós aceitamos e nos convertimos, primeira parte do segredo de Fátima, e então nos salvamos, ou nós não aceitamos e caímos no inferno. Visão do inferno que Nossa Senhora, pois, mostrou literalmente aos 3 pastorinhos. Ou a sociedade, segunda parte do segredo de Fátima, ou a sociedade civil aceita o reino do coração de Maria e o reino de Jesus Cristo pelo coração de Maria, ou temos a guerra. A paz foi entregue especialmente ao coração de Maria, mais uma vez, em palavras da irmã Lúcia. E também temos, terceira parte do segredo de Fátima, essa devoção ao coração de Maria como a solução à crise que a Igreja está a viver atualmente. Mas o que vemos, e Nossa Senhora veio ainda para se queixar disto, nem os bons, nem os maus fazem caso aos meus pedidos. E, de facto, é exatamente o que nós vemos. A Igreja oficial, se poderia dizer, ou seja, os bispos, o Papa, estão a praticamente ignorar a mensagem de Fátima. Ou, claro, vão lá a Fátima, fazem as cerimônias, etc. Mas quem se lembra de consagrar direito a Rússia ao coração de Maria? Nunca se fez uma consagração com as 5 condições pedidas explicitamente por Nossa Senhora. Então, o que é o que nós fazemos? E Nossa Senhora continua à espera. Nem os bons, nem os maus fazem caso. Nós estamos à procura de qualquer outro meio, por exemplo, uma oração ecumênica para resolver o problema do Covid-19, em vez de estarmos preocupados de pedir e de corresponder às graças que nós necessitamos e corresponder ao pedido de Nossa Senhora, pois em Fátima, essa consagração da Rússia ao coração de Maria. Era muito complicado fazer isto, francamente. E não se fez, nunca. Nunca se nomeou explicitamente a Rússia, ou se nomeou não foi em união com todos os bispos, e assim sucessivamente. É fácil fazer um quadro e ver que nunca, em nenhuma das diversas consagrações que foram feitas, desde Pio XII até ultimamente, nunca, pois, se dão as 5 condições. E estão tão conscientes disso que há Papa João Paulo II, em particular, que repetiu 3 vezes a consagração, porque sabe muito bem que nunca foi de jeito corretamente feita, pois, aquela consagração. E então temos visto uma cena, um pormenor, ou seja, desta procissão, mas que para mim foi bastante simbólico. O andor de Nossa Senhora quase terminar no chão. Todos os católicos tinham o coração na boca ao ver como os 4 portadores, coitadinhos, que não são os de sempre,
pois, e talvez eram menos do que habitualmente, acho que habitualmente são 6, lá eram apenas 4, por causa do famoso distanciamento social imposto pela nova ordem mundial, pois quase deixam cair o andor e a imagem de Nossa Senhora. E à última hora, pois, conseguem eles endireitar o andor de Nossa Senhora e, por graças a Deus, não foi para a imagem no chão. E é exatamente uma imagem do que está a acontecer atualmente na Igreja. A mensagem de Fátima está praticamente a ser como expulsada, a verdadeira mensagem de Fátima, não aquela transformação humanista e não sei o que estão a fazer com ela, mas a verdadeira imagem, profecia de Fátima, a pregação, a revelação de Fátima, está praticamente a ser rejeitada e a cair no chão. Nossa Senhora aparece quase como vencida pelo mal e quase a cair e a desaparecer finalmente do panorama da Igreja. Ela avança no meio, depois de ter quase caído, pois avança no meio de um deserto. Quem ainda ouve o chamamento de Nossa Senhora de Fátima? Bem poucos simbolizados por aquelas poucas dezenas de peregrinos que, apesar das tropas de choque mandadas pelo governo maçônico deste país para impedir o povo legítimo, verdadeiro de Portugal, de assistir à peregrinação e de honrar como se deve a sua Mãe do Céu, pois representa muito bem quantos é que realmente, como disse a Nossa Senhora, pois nem os bons nem os maus, se já são bem poucos, aqueles que realmente estão a atender o pedido de Nossa Senhora. E então, realmente, são 2 datas e 2 eventos que são realmente muito eloquentes sobre o que está a passar na Igreja. Os homens, e não apenas os homens comuns, nem sequer os inimigos da Igreja, mas mesmo o Papa e os bispos estão a substituir aquele humanismo, aquele naturalismo, aquele ecumenismo à solução que Deus tinha preparado. Deus disse, pela voz de Nossa Senhora, para trabalharem em estabelecer a devoção ao coração de Maria, em consagrar a Rússia, em mandar rezar o terço. E os homens da Igreja, o Papa Francisco na cabeça e os outros todos a seguir, como borregos que são, pois a substituir isto pelo diálogo ecumênico e pelo estabelecimento de uma única religião mundial, sem dogma, sem fé, sem Jesus Cristo e, finalmente, sem Maria. Pode ficar alguma aparência disto, mas a substância ao que está realmente escrito ali, pois desaparece cada vez mais. Como já disse em várias ocasiões, muitas vezes, ouvindo a pregação do Papa ou dos bispos, a gente se pergunta se uma vez na sua vida abriram um evangelho, leram as epístolas dos apóstolos ou estudaram tão sequer o catecismo. Então, queridos irmãos, é mesmo estes 2 dias são mesmo a figura do que está a acontecer, essa crise tão importante na Igreja e no mundo. E sejamos bem seguros de que essa oração não terá fruto nenhum. Ou talvez, claro, alguma velhota que de boa fé obedece e reze realmente ao verdadeiro Deus. Deus é Deus, Deus sabe os corações. Mas em si mesmo, esse chamamento de oração e penitência para todos aqueles crentes em qualquer coisa, e mesmo aos que não acreditam em nada, cúmulo do ridículo, porque obviamente rezar a nada, pois não vejo o fruto que poderia sair dali. Sim. Mas essa oração sem sentido, porque não se dirige a quem pode realmente rezar e para a intercessão de quem pode realmente solucionar isto, é não apenas vão, mas uma ofensa ao próprio Deus. E se depois daquele sínodo da Amazônia nós temos tido aquela pandemia, que será depois daquela oração, daquelas cerimônias, mesmo se não houve por causa do confinamento
famoso, não houve uma reunião ecumênica real, mas sim virtual, pois desse convite para quem cultua os falsos deuses, ou seja, o demônio propriamente, pois como acreditar que Deus vai se agradar desse tipo de coisas? Obviamente não, e vai produzir, longe do afastamento da pandemia ou de qualquer outro castigo de Deus, pois certamente provocar a cólera do próprio Deus. Então, nós temos de pedir a Nossa Senhora de Fátima que realmente, como disse claramente a Lúcia muitas vezes, é o último remédio que Deus deu para a humanidade. Então não vamos mais longe, não vale a pena imaginar ou inventar ou não sei o quê. A solução está aqui, está aqui. O terço, a devoção à Nossa Senhora, mais nada. Não inventamos coisas. E de facto hoje chama a atenção que Nossa Senhora pois, chamou a rezar o terço, não chamou a assistir à Santa Missa, porque parece que, certamente, bem sabia que os governos iam tratar a maneira por causa de uma suposta pandemia, de uma suposta doença, que permite reunir-se para um partido político, fazer qualquer manifestação, mas não deixa a Igreja Católica fazer a sua peregrinação, tal e como podemos ler nessa obra famosa da Quinta dos Animais. Todos os animais eram iguais, mas alguns eram mais iguais do que os outros. E Nossa Senhora sabia a perseguição insidiosa, furba dos maçons que resultam, finalmente, no impedimento concreto dos fiéis de assistir à missa. Por isso que deu-nos essa arma. Ninguém, mesmo se nos tirar no terço, ainda temos 10 dedos. E se nos cortam os dedos, pois teremos a facilidade de contar na cabeça ainda, pois, 10 Aves Maria e os 5 mistérios. Então rezemos o nosso terço, que essa coisa ninguém pode nos tirar. A devoção à nossa Mãe do Céu, o nosso terço, pois ainda são coisas que os maçons não encontraram a forma de tirar dos fiéis. Assim que rezemos à Nossa Senhora. É um dia, sim, de rezar e de fazer penitência, mas certamente não em união com aquela igreja que cultiva a heresia como um camponês, pois cultiva as suas plantas, os seus campos. Sim, e então nós temos de rezar e de fazer penitência, a seguir o convite de Nossa Mãe do Céu para obter o fim, não apenas da pandemia, que é só um mal muito relativo, mas o fim daquela apostasia que está liderada pelo Papa, pelos bispos, e a seguida, de forma cega e absolutamente absurda, pela maioria dos fiéis, que nunca mereceram tanto o seu nome, simpático habitualmente, mas patético neste caso, de ovelhas. Mais que ovelhas, pois temos borregos a seguir cegamente os cegos, e vão cair todos, fiéis, conduzidos pelos maus pastores, no mesmo buraco aberto em Fátima por Nossa Senhora, para mostrar-nos o perigo em que nós estamos, esse do inferno. Mais uma vez, o Evangelho de hoje. Se alguém não permanecer em mim, será tirado fora como o sarmento, e secará, já estão secos, e será enfeixado, estão a segurá-los, e lançado no fogo e queimado. Então, queridos irmãos, rezemos para primeiro nós escaparmos disto e também merecer para todos os pecadores a graça de se converterem, para não cair neste fogo do inferno, que é onde vão parar Satanás, os seus anjos e todos aqueles que estão a fazer o seu trabalho organizando esta nova ordem mundial e a sua vertente religiosa, pois o nome também, Novus Ordo Missae, todas essas sílabas não estão por nada, pois toda essa religião nova que está chamada a substituir a única verdadeira Igreja Católica de Nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.